Eu sou a professora Ana Cláudia, sou professora de Química aqui da Escola Estadual Monsenhor Valfredo Gurgel, da cidade de São Fernando. E eu, juntamente com o professor Felipe de Biologia, nós estamos participando desse projeto lindo da Semana de Arte e Literatura. E nós escolhemos as obras de Augusto dos Anjos e poesia de cordel. A gente fez uma interação entre a literatura e as ciências da natureza num projeto interdisciplinar. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo meu coração depois da morte. O urubu pousou na minha sorte, também das diatomáceas da lagoa. Criptogama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Biografia de Augusto dos Anjos, kkkkkk. Quem é esse, meu Deus? Foi um poeta e professor brasileiro que deixou um grande legado na nossa literatura. Não pertenceu a nenhuma escola literária em concreto. O trabalho poético do autor teve raiz no parnasianismo e no simbolismo da época. Todavia, muitos críticos, como o poeta Ferreira Gula, preferem identificá-lo como pré-modernista, pois encontramos características nitidamente expressionistas em seus poemas. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência amada dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue pôs carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Para tudo! O carbono é um elemento químico da tabela periódica, é membro do grupo 14 da tabela e é um não metal. Tem como símbolo a letra C e
Apesar da associação negativa com o aquecimento global, o carbono é um elemento base da química orgânica, sendo responsável pela maioria dos compostos existentes na natureza. O amoníaco é utilizado como agente refrigerante, bem como para a produção de explosivos e de adubos. Olá, primeiramente obrigado a todos que estão nos assistindo e como todos já sabem, estamos na Semana da Arte e Literatura e nós vamos falar sobre o poema Monólogo de uma Sombra de Augusto dos Anjos. A poesia de Augusto dos Anjos pode ser bastante profunda e complexa, levando o leitor a refletir sobre os mais diversos assuntos. Ele oscila entre o idealismo, materialismo e o seu tom é marcado por emoções disfóricas como a angústia, a melancolia, o desamparo e a solidão. Augusto dos Anjos se servia do pensamento científico para analisar vários através da poesia, a sociedade, a filosofia, a religião, a política e etc. E agora eu vou falar sobre as principais características da poesia de Augusto dos Anjos. O autor assumia uma postura semelhante à dos naturalistas através da extrema valorização da ciência e dos seus discursos. Melancolia e pessimismo rodeiam o poema. O autor utiliza muitos temas científicos e médicos e pela sua obsessão que nutria pela morte, chegou a ficar conhecido como o poeta da morte. Mingua-se o combustível da lanterna e a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo o bêbado de sono na própria ânsia dionísica do gozo e essa necessidade de horroroso que é talvez propriedade de carbono. E dando continuidade ao tema, Augusto dos Anjos é considerado um dos poetas mais integrantes da poesia brasileira. Sua poesia, que se filia ao pré-modernismo, expressa a angústia e a morbidez do homem que se vê incapaz de enfrentar o destino certo a todos os seres vivos, a morte. São seres diminutivos, com dimensões apenas observáveis ao microscópio eletrônico. Basicamente, são constituídos por ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, envolvido por um invólucro proteico, denominado capsídeo, que além de proteger o material genético, combina-se quimicamente com receptores membranas das células parasitas. A recepção do público aos poemas de Augusto dos Anjos foram vistos com algo que provocava medo nas pessoas. Já a crítica estava dividida com os seus poemas, o seu trabalho não era muito popular naquela época, devido principalmente por causar medo nas pessoas, já que seus poemas falavam sobretudo sobre a morte. Com a chegada dos modernistas, a sua obra poética foi bastante divulgada e teve várias reedições, se tornando bem conhecido do público.
Apesar de Augusto dos Anjos ter lançado diversos poemas, no qual circulava através de vários jornais, foi só em 1912 que ele lançou um livro chamado Eu, sendo esta a sua primeira e última obra. Nesse livro, o autor reflete sobre o contexto histórico da época, na qual não escondeu o tom sombrio, pessimista e trágico. Os poemas desse livro falavam sobre a miséria humana e a morte. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptogama cápsula se esbroa ao contato de bronca desta forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída nas aberrações de um óvulo infecundo, mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. As palavras usadas são relacionadas à biologia, algumas emprestadas da botânica, já que a criptograma e a biomocélia são relacionadas às algas. Outras há como célula e óvulo infecundo referentes à citologia. Criptograma é um termo que tem origem grega, onde cripto pode ser traduzido como escondido de gâmea, como gameta. Portanto, o termo é utilizado para se referir às plantas que não possuem gametas e órgãos reprodutores visíveis. Dentro dessa grande categoria de plantas, encontra-se as briófitas e as pteridófitas, como o termo se refere à visibilidade das estruturas reprodutivas. As plantas criptógamas também são conhecidas como plantas que não possuem, que não produzem sementes. Os diatomocéas são um grupo importante de algas microscópicas e estão entre os tipos mais comuns de fitoplâncton. Célula. A célula é a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. O óvulo ou ovácito secundário é o gameta feminino produzido no ovário. Essa célula apresenta várias camadas e é responsável pela reprodução. Os óvulos, também chamados de ovácitos secundários, são os gametas femininos, ou seja, as células femininas responsáveis pela reprodução.